Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, tão maravilhoso para mim. Amados irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Rui, da Igreja Evangélica Graça e Vida, e como de costume gostaria de ler com todos vocês mais uma pequena porção da Palavra de Deus, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, a parte A. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Amados irmãos, o Senhor Deus dificilmente nos deixa sem resposta. Ele sempre elucida aquilo que para nós é desconhecido. Porém, existem situações que nós não podemos ter conhecimento, pois elas dizem respeito somente a Deus. Moisés disse em Deuteronômio que tem coisas que somente a Deus pertencem. Mas, na maioria das vezes, o Senhor nos dá a resposta, porque Ele sabe que nós somos seres humanos e nós temos realmente um raciocínio lógico. Temos fé e raciocínio lógico. E a pergunta que às vezes fica, por que Deus envia o seu povo ao deserto? O versículo 17 já responde à primeira pergunta de um raciocínio lógico feito por Israel. O Senhor evitou que ele passasse pelo caminho mais curto, a terra dos filisteus, para que o povo não visse a guerra e voltasse ao Egito. Por isso o Senhor levou-os para o deserto. O segundo, que talvez muitos irmãos e irmãs ainda não sabem, é que deserto é para glorificação do nome do Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao 4, então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E eu serei glorificado em Faraó. Quando você está no deserto, eu estou no deserto, o nome do Senhor é glorificado, porque o nome dele é majestoso. Uma outra resposta lógica para o nosso raciocínio é a nossa santificação. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 2, 8, do versículo 2 ao 4, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deserto também é lugar de santificação. É lugar onde nós realmente despojamos de todos os nossos recursos
recursos humanos e materiais e confiamos única e exclusivamente em Deus. É um lugar onde nós dependemos somente de Deus. É como disse o apóstolo Paulo, é um lugar onde vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É lugar de humilhação, submissão, reconhecimento de que nós não somos nada, mas somos muito porque o Senhor habita em nós e o seu Espírito Santo habita em nós. Mas deserto também é lugar de punição. O apóstolo Paulo, pegando esta passagem, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 5, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deserto é lugar também de punição. Muitos estão no meio do povo de Deus, mas não crê nas suas promessas, não crê na sua palavra. Na primeira situação diversa, começam a murmurar, começam a resmungar, começam a falar mal da situação. Deserto é lugar onde Deus realmente ele refina o povo de Deus. É lugar onde ele sabe quem verdadeiramente são seus e quem não são. Muitos hoje na igreja são cristãos nominais, mas que infelizmente ainda não conhecem o Senhor. Vou orar por você. Querido Deus e amado Pai, que este vídeo venha responder, Senhor, os questionamentos daqueles irmãos e irmãs que porventura estejam passando pelo deserto e não sabem o porquê. Agora eles vão saber o porquê. É um lugar para glorificar o Teu nome, é um lugar para nos santificar, tirar toda a impureza e, acima de tudo, é um lugar de teste para saber realmente quem ama e quem não ama ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, também por aqueles que ainda não conhecem a Ti. Estão no maior deserto que o ser humano pode viver. É o deserto do isolamento da presença de Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Eu oro e agradeço. Prezado ouvinte, irmão e irmã, dê um joinha. Ative o sininho, compartilhe com todos para que esse vídeo venha alcançar mais vidas. Desde já agradeço e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Amém. Vim para